tudo bem? Eu sou a Cris Miller e hoje a gente vai fazer mais um programa do Entre Elas, num formato diferente. E hoje a gente está entrevistando o Fernando Pigato e ele faz parte do Conselho Federal de Saúde. Tudo bom, Fernando? Obrigado pela tua participação aqui no nosso programa. Eu já te escutei final de semana esses dias, tu fazendo uma reivindicação bem importante sobre a questão dos dados e as informações oficiais do Covid a nível, né, nacional. Eu queria te agradecer a presença de estar aqui conversando junto comigo e falando um pouquinho sobre a questão do Covid, da pandemia, né? E esclarecendo um pouco sobre tudo isso a nível do litoral, né? A nível municipal aqui, mas todo o teu conhecimento nacional. Eu queria, né, que tu te apresentasse um pouquinho, se tu puder, e me dizer de como que foi a tua indicação, qual é o segmento que tu faz parte, para ter essa indicação do Conselho Nacional de Saúde. Então, eu queria cumprimentar, Cris, cumprimentar também todas as pessoas que nos acompanham, agradecer também a oportunidade de estar aqui dialogando contigo e com toda a comunidade do litoral norte aqui do Rio Grande do Sul e todas as outras pessoas que, onde estiverem, podem estar acessando, né? Hoje, nesse mundo virtual aí que a gente está cada vez mais utilizando essas ferramentas, a gente sabe que em qualquer lugar do mundo as pessoas podem acessar, né? E, enfim, acompanhar aquilo que a gente debate, as atividades que a gente participa. Eu participo do Conselho Nacional de Saúde desde 2015. Eu represento a Confederação Nacional das Associações de Moradores, a CONAM. O Conselho Nacional de Saúde ele é integrado por segmentos, né? Então tem 50% da representação segmento de usuários e usuárias, e 25% profissionais em saúde e 25% integrantes da gestão e prestadores de serviço. Isso acontece, inclusive, nos 3 níveis, né? Também acontece nos estados e nos municípios, faz parte do SUS, Sistema Único de Saúde. Ele é integrado pelo sistema de conselhos, né? Que tem toda uma tarefa aí de fiscalização, de deliberação sobre as políticas públicas, acompanhamento na execução dessas políticas. Então, eu estou, desde 2018, fui eleito no final de 2018, presidente do Conselho Nacional de Saúde. E, enfim, é um mandato de 3 anos e é dessa forma que a gente participa e está lá, enfim, a gente é colaborador eventual. Então, quando tem algum tipo de atividade, alguma solicitação de que a gente faça algum parecer, de que a gente apresente algum estudo, alguma proposta, recomendação, moção, resolução, enfim, debates, a gente vai e representa. O que, na verdade, tem sido um pouco diferente agora nesse período de pandemia. Eu trabalho, sou funcionário público estadual, e desse tempo de pandemia estou em isolamento social aí desde o meio de março, e logicamente que a gente tem sido não só colaborador eventual, a gente tem diariamente atuado nesta função de estar no Conselho Nacional de Saúde, justamente pela importância do momento que o Conselho aí tem atuado muito fortemente. Desde janeiro, na verdade, a gente já vinha se preocupando com essa situação e depois a gente pode detalhar um pouco mais aí do nosso trabalho. Muito importante, muito interessante te dizer que é uma honra, um prazer estar conversando contigo, né? Ainda mais tu sendo gaúcho e estar nos representando o país inteiro num conselho tão importante quanto o Conselho da Saúde, ainda mais nesse momento de pandemia, nesse momento que a gente está sofrendo, né, esse pênalti todo a nível mundial, né, Fernando? E eu queria começar assim com uma pergunta que ela é bem simples, mas com certeza tu vai poder estar nos ajudando. O Conselho Nacional de Saúde, ele tem algum tipo de dispositivo, um plano de contingência em relação ao Covid para auxiliar os municípios? O Conselho Nacional de Saúde, ele, no caso especialmente da Covid, do enfrentamento à Covid,
Nós, em janeiro, tivemos uma reunião com a representante da Organização Pan-Americana de Saúde, né, da Organização Mundial da Saúde no país, a doutora Socorro Gross, e tivemos uma reunião também com a doutora Nízia Trindade, que é a presidente da Fiocruz, a sua equipe, e com o ex-secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, o secretário Anderson. E as nossas reuniões, que são mensais, presenciais, na verdade, a última que a gente fez foi no início de fevereiro. E lá naquele encontro, a gente, inclusive, tratou como prioridade o enfrentamento à Covid. De lá para cá, o Conselho Nacional de Saúde, a gente criou um comitê de acompanhamento, né, formado pela mesa diretora do Conselho, pela Secretaria Executiva, pela Assessoria de Comunicação e por representação dos três segmentos que eu referi anteriormente. Esse comitê ele se reúne semanalmente. As nossas comissões intersetoriais, nós temos 18 comissões intersetoriais, tem feito também encontros virtuais e tem deliberado vários instrumentos que a gente chama, já temos aí quase 30 recomendações, temos cartas abertas, temos notas públicas, temos alertas que também a gente emitiu sobre vários assuntos. Com certeza, a gente teria que ficar aqui, eu acho que um dia inteiro para falar sobre todas as iniciativas que o Conselho teve, né, inclusive orientações aos conselhos estaduais e municipais de saúde como atuar nesse momento de enfrentamento à pandemia. Eu queria sugerir que as pessoas que nos acompanham, elas possam ir ao site do Conselho, né, que é conselho.saude.gov.br, e ali, quando pesquisar qualquer assunto do seu interesse, vai poder estar acompanhando e conhecendo todas as deliberações, todas as orientações, enfim, que o Conselho tem feito, pedidos de informações, enfim, que a gente faz, posicionamentos nossos a respeito de vários temas, né, que, no nosso entender, são importantes no enfrentamento à Covid. Então, lógico que a gente preparou agora uns slides, inclusive, para quando a gente participa de alguma atividade, como um debate virtual, né? Logicamente que é o momento que está sendo feito, deu 61 slides de apresentação, do resumo do trabalho que o Conselho Nacional de Saúde tem feito nesse período de pandemia. E reforço, de forma virtual que a gente vem atuando. O Pleno do Conselho não está se reunindo, porque o Pleno do Conselho são 48 pessoas, e é algo que a gente está vendo como fazer, porque não tem 2 dias de reunião, mas como a gente tem feito atividades virtuais entre as comissões, o comitê, a mesa diretora e outros espaços da gente, câmaras técnicas também que a gente tem, é a forma como a gente está dando a nossa contribuição no enfrentamento a esta terrível pandemia nesse momento aí da história do nosso país e do mundo, né? Com certeza. E até as pessoas, é importante divulgar também o site, porque quando tu tem interesse sobre algum tema específico, tu vai lá e busca a resolução, busca o texto, busca os arquivos, todas as orientações, todas específicas em relação a determinado assunto que vocês fizeram as orientações. Bem importante divulgar, depois a gente vai pedir para colocar o linkzinho do site de vocês. Legal. Eu queria fazer uma outra pergunta em relação aos repasses financeiros, né? O Conselho tem articulado em relação à viabilização do recurso para o município e sobre a fiscalização desses recursos, né? Como é que está sendo essa fiscalização? É importante, como eu já falei, um dos papéis do Conselho de Saúde, né, é o de fiscalizar. Assim como outros órgãos de fiscalização e controle, que a gente sabe que se dispõe, seja o poder Legislativo, fiscaliza também, os tribunais de contas, o Ministério Público, as polícias, enfim, nós temos vários órgãos aí, a própria sociedade, né, como um todo, para além dos conselhos, tem o direito e até eu diria o dever de fiscalizar, né, a implementação, né, das políticas e a execução, né, dos recursos, na verdade, a utilização dos recursos públicos, né?
Então, o papel do Conselho, por exemplo, no município, tem essa prerrogativa, né, a nível de Estado da mesma forma, e nós, a nível nacional, também. A gente tem a nossa Comissão de Orçamento e Financiamento, que é a COFIN, que inclusive elabora os pareceres técnicos sobre a execução orçamentária quadrimestral, né? A gente faz esse tipo de acompanhamento. Ao final do ano, por exemplo, a gente aprova ou reprova ou aprova com ressalvas as contas, né, do Ministério da Saúde. Então, a gente tem essa prerrogativa. E nas orientações que a gente fez aos conselhos estaduais e municipais de saúde, a gente, inclusive, trata dessa situação. Né? Que a gente cobra, logicamente, do governo federal o repasse de recursos, que, aliás, está sendo bem abaixo daquilo que deveria ser. Né? Então, isso também são dados que estão lá no nosso site. Né? A gente tem acompanhamento assim, semanal da Comissão de Orçamento e Financiamento sobre o que é empenhado, o que é liberado, né, de recursos daqueles que foram anunciados, né, e muitas vezes já aprovados pelo próprio Congresso Nacional, né, enfim, e ainda não chegaram nos estados e municípios, que a gente sabe que os estados e municípios, desde o início da pandemia, que estão enfrentando, estão utilizando os seus recursos, né, para poder enfrentar essa pandemia. Então, logicamente que a gente cobra, nós fizemos inclusive um manifesto Repassa Já, nós tivemos encontros virtuais de forma regional com os conselhos estaduais de saúde e depois nós elaboramos um manifesto, foi assinado por todos os conselhos estaduais, onde a gente falava, né, da importância de liberação imediata dos recursos para, inclusive, ter os estados mais condições de comprar EPI, né, para os trabalhadores e as trabalhadoras, para poder também atuar na proteção das populações mais vulnerabilizadas, que estão sendo as mais afetadas, porque, inclusive, as pessoas têm que ou esperar um recurso que também muita dificuldade de ser liberado, que é a renda emergencial, mas que com uma capacidade financeira maior, os próprios municípios e os estados podem ter políticas como, por exemplo, a renda complementar para essas famílias, que é as famílias que mais precisam, além da solidariedade que a gente sabe que está acontecendo em vários lugares do país, que ainda bem que o nosso povo é um povo solidário, né? Porque as pessoas com certeza estariam com maiores dificuldades se o nosso povo não fosse solidário como é, mas também as outras situações aí que são importantes, como a utilização de leitos, que é uma das lutas nossas pela fila única, né? Para que os leitos públicos, quando eles estão saturados, o Estado, ou onde tem hospitais municipais, né? Não sei se é o caso de Tramandaí, mas onde tem, possa ser utilizado fila única, ou seja, aquelas pessoas, não adianta ter leitos da iniciativa privada ficar fechados, reservados, enquanto, de repente, Sim. em alguns lugares do país, a gente vê as pessoas esperando por atendimento e morrendo por não ter um leito disponível. Então, a gente fez esse documento e, ao mesmo tempo, a gente continua orientando o acompanhamento da execução dos recursos por parte, logicamente, que nos cabe aos conselhos, né? Mas, logicamente, todos os outros órgãos que são os órgãos de fiscalização, é importante que atuem também para que não haja nenhum tipo de problema na execução dos recursos, na utilização dos recursos públicos, né? Eu lembro que logo no início aqui teve uma dificuldade muito grande em relação às EPIs, né? Então, participei de algumas reuniões também e a gente via a dificuldade que os municípios, vou dizer, a nível do Rio Grande do Sul, os municípios do litoral se reuniam e pediam o recurso, mas não o recurso financeiro, mas sim o recurso em EPI, porque muitas vezes tu fazia o pedido para os fornecedores e ninguém tinha prazo para te entregar, ninguém tinha um preço que fosse acessível, né? Então, nesse primeiro momento, logo quando iniciou, existiu esse baque muito grande de não ter EPI em lugar nenhum, não ter álcool gel, não ter máscara, não ter nada de proteção, né, em geral. E foi uma das solicitações, né, que nesse sentido que os governos providenciassem não o repasse em recursos, mas sim o primeiro repasse que fosse em equipamentos, né?
E isso também foi um problema muito sério da falta de preparo, né, da falta de planejamento de poder, né, então a Covid ela já estava se espalhando pelo mundo e como se a gente também achasse que nunca fosse vir para cá, né? E Esse agora problema muito grave que a gente teve no nosso país, ainda temos, é o negacionismo, né? Desde o presidente da República e parte da sua equipe, aliás, um ex-ministro, dois ministros que caíram, né? Caíram porque tinham uma ideia de seguir a orientação da ciência, né? Dos sanitaristas, das autoridades do mundo inteiro e do próprio Brasil, né? Reconhecidas, né? Instituições reconhecidas que faziam uma orientação no sentido e, enfim, principalmente na questão do isolamento social e, logicamente, ele deveria ser acompanhado por outras políticas. Por exemplo, a questão da reconversão industrial, né? Poderia ter um plano, né, do governo nacional, do governo federal, né, para poder, por exemplo, fazer com que as indústrias produzissem aqui o que estava difícil de buscar lá fora. Mas quando tu nega um problema, tu não tem como tratar o problema. E, infelizmente, o que está acontecendo no nosso país é isso, né? sim, sim. Eu queria que tu passasse um pouquinho, assim, ó, em relação às informações, os dados, os números que foram atingidos, assim, as pessoas que foram atingidas pelo Covid, né, que foi até o motivo da tua manifestação nas redes e nas mídias, né, do bloqueio de informações, da liberação de informações, da troca do formato dessas informações, né, o que houve. E o novo formato, ele revela os verdadeiros números das pessoas que estão sendo acometidas por essa pandemia? Desde o início da pandemia, né, os boletins eles eram diários. Eu não sei se todo mundo lembra, era divulgado às 17 horas em entrevista coletiva. Depois passou para ser às 19 horas e agora na outra semana, agora no início do mês de junho, começou a ser divulgado já a partir das 22 horas. Outra questão era os dados, né? Começou a desaparecer os dados referentes aos óbitos e isso nos preocupou muito. E a última, enfim, a derradeira, Uhum. que nos deixou perplexos foi a retirada, né, justamente dos dados totais, né? Então, quer dizer, ficar omitindo informações para nós era um claro, vamos dizer assim, uma clara intenção de realmente esconder, né? Porque as atitudes negacionistas, inclusive a gente via aí algumas entrevistas de algumas pessoas da própria base do governo federal dizendo que não passaria de 3, 4 mil mortos, né? E agora, quando passou dos 30, eu acho que começou a bater um certo pavor de que esses dados, né, que não são números, são pessoas que deixam de estar entre nós, mortes que poderiam ser evitadas, inclusive dezenas de milhares que poderiam ser evitadas, elas começam a aumentar. Nós passamos agora de 40 mil, óbitos, e pelas assim, perspectivas que se tem dos estudos, vai aumentar muito mais. Ainda bem que teve uma reação forte, né, da sociedade como um todo, dos órgãos também de controle e fiscalização, o próprio Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e demais autoridades, e nós também do Conselho Nacional de Saúde, para que fosse revertido. Né? Foi revertido aí no meio da semana, esperamos que continue esses dados sendo repassados de forma total. Né? Nós precisamos, quanto mais detalhamento, melhor, para inclusive poder atuar. Né? Quando a gente tem as informações, aliás, um grande problema que se tem hoje é a falta de testagem. O número de pessoas infectadas, né, que está beirando já aí a 1 milhão oficialmente, as pesquisas mostram, inclusive aqui da Universidade Federal de Pelotas, contratada pelo governo do estado do Rio Grande do Sul e contratada pelo Ministério da Saúde, que no mínimo é 7 vezes o número de pessoas infectadas. Então, aí nós temos aí já milhões de pessoas infectadas em todo o Brasil. Então, nós precisamos tratar com os dados reais para poder, inclusive, né, aqui no Rio Grande do Sul,
Aí já acendeu também agora na véspera do feriado, o próprio governo do estado que estava aí achando que tinha que abrir e não sei o que mais, um plano, né, para reabertura, erradamente, aliás, tem uma posição do Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul denunciando e se contrariando essa atitude do governo do estado, que cedeu a algumas pressões de políticos e de empresários e abriu vários setores da economia e agora acendeu a luz amarela e vermelha já, porque os leitos de UTI em Porto Alegre já começaram a ficar superlotados e vários lugares, várias regiões do estado com muito problema grave já acontecendo. E agora, como que faz? Né? Tem que reverter tudo isso, tem que voltar a fazer uma política de isolamento e, para isso, os dados, as informações são imprescindíveis. Sim, então daí tu calcula mais ou menos esses dados, a gente multiplica vezes 7. No mínimo. A pesquisa da UFPEL em Pelotas, pelo menos a entrevista do reitor que eu ouvi, né, uma delas, ele fez a referência de que seria no mínimo 7 vezes, né, o número de infectados do que está hoje colocado. Por quê? Porque falta testagem. Então, tanto que a gente, quando tem mais testagem, aumenta a quantidade de pessoas infectadas. Então, quer dizer que tem muita gente que está infectada e que não sabe. Não sabe. Não, e não sabe se tá circulando por aí, porque quem sabe fez o teste e está em isolamento domiciliar. Mas quem não sabe e está com o vírus e está circulando e passando para as outras pessoas. Né? Então, é muito importante o cuidado, né? O cuidar de si, o cuidar do outro e o cuidar das pessoas que estão em volta, e a informação e o conhecimento e ter os dados, né? Então, quanto mais circula isso aí, de uma forma mais que possa ser mais próxima do efetivo, mais garantia a pessoa tem, menos prejudicial fica para todo mundo, né? Eu queria te perguntar, Fernando, que tipo de ação, que tipo de procedimento que tu deixaria como sugestão para municípios pequenos como o nosso, Tramandaí, que tem 50 mil habitantes e tem os números e os dados, assim como eu acabei, né, como eu já havia te informado, a quantidade. Né? Nós temos assim os números e o nosso município e vários municípios do litoral aos poucos estão abrindo todas os seus estabelecimentos, os comércios, as empresas, né, as indústrias, e a gente também tem uma realidade que é diferente dos outros municípios. É um município litorâneo, a gente está em beira de praia, e como agora, né, teve um final de semana, e muitas pessoas que têm casas no litoral, e a gente não sabe se eles estão infectados ou não, e estão vindo para cá, e frequentam os comércios, os estabelecimentos. Claro que existe toda essa questão de cuidado, de álcool gel, de luva, de máscara, né? Mas que sugestões tu daria para a gente ter um cuidado maior a nível assim desses municípios, dos nossos municípios, do litoral como um todo, para cuidar da nossa população também, né? Porque nós estávamos com uns índices mais baixos e a cada feriadão que surge, a gente vê que pós-feriadão dá uma explosão nos números. Então, a gente continua defendendo, aliás, é importante que o pessoal puder acompanhar lá as lives que a gente fez do Conselho. Nós tratamos 4 questões principais. A primeira era a questão, principalmente, do isolamento social e do lockdown, com a presença, inclusive, da representante da OPAS no Brasil. A outra é a questão da proteção aos trabalhadores e às trabalhadoras, que sem a proteção dos trabalhadores e trabalhadoras, a gente não tem como fazer com que a saúde de quem cuida, né, e das pessoas, inclusive dos serviços essenciais, não só os trabalhadores na área da saúde, profissionais na área da saúde. A outra é a própria questão dos leitos, né, onde não tem leitos disponíveis, não dá para brincar com a vida,
Não dá para brincar com a realidade, entendeu? A coisa mais grave que aconteceu na Itália foi as pessoas morrerem em outros lugares do mundo, mas a gente já chamou mais atenção aqui no Equador, as pessoas morrendo na rua, porque não tem como entrar no leito, porque não tem leito, não tem respirador. Né? E a outra questão é o atendimento às pessoas em vulnerabilidade social, as pessoas que mais precisam. Tem que ter alguma coisa para ajudar essas pessoas, para que elas possam, inclusive, ficar em casa e fazer o isolamento. Então, para nós, as 4 medidas são as questões mais importantes. E, logicamente, no litoral, essa questão das barreiras, enfim, para as pessoas não entrar. Não tem que deixar entrar. Isso aí a gente vê em outros estados também sendo feitos. Tem que ser atitude, né, firme. Não dá para brincar com a vida. Fernando, nós temos aqui a realidade no Rio Grande do Sul e, mais precisamente, aqui em Tramandaí, tem várias ações em relação à vulnerabilidade social, tem um apoio e um acolhimento da própria Secretaria de Assistência, né, em dar um suporte de alimentação, visando justamente que a comunidade não precise fazer deslocamento e que saia na rua, porque o que faz a comunidade, o que faz as pessoas, as famílias saírem para fora de suas casas e não obedecer ao isolamento social? É a falta de comida, é a fome. E nesse sentido, né, o município está se preparando, se preparou e está dando esse suporte desde abril para as nossas famílias do município, as nossas famílias em vulnerabilidade. Então, eu queria te agradecer pela tua participação, por ter disponibilizado o teu tempo para conversar com a gente, para conversar aqui com o Litoral, falar um pouco sobre a questão da pandemia, dos dados, né, da questão do isolamento e dizer que o ser humano é mais importante de tudo. Obrigada pela tua participação. Eu também agradeço e, como já falei, fico à disposição aí para a gente voltar a conversar em outros momentos. Um forte abraços, né, a todos e todas aí, para ti também em especial, tá, Cris? Tá bom, querido, um abraço, tudo de bom. Tá. Valeu para vocês também, para todo mundo aí do litoral. No verão estou aí, se Deus quiser. Se Deus quiser, vai ter um verão também, Isso para aí, todos nós. tá jóia. Tchau.